O Botafogo ainda vem tentando um novo zagueiro para o restante da temporada. Vem tentando o zagueiro Dantas lá do Novo Horizontino, zagueiro de 21 anos. Só que a negociação está muito arrastada. E o GE trouxe algumas atualizações que vamos conversar aqui. E também falar sobre o jornal AS da Espanha, que elogiou muito o nosso treinador, que é o Ancelotinho, que é assim que a nossa torcida está chamando, né? Então vamos debater um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Botafogo. Mais um vídeo hoje. Então, cara, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque assim a gente fortalece ainda mais o nosso canal aqui no YouTube. Já vou abrir aqui para vocês para falar logo do Dantas. O Botafogo vê novela com Dantas se arrastar e cogita desistir da negociação. O Novo Horizontino está aqui que o Gé trouxe, né? Mantém a postura de venda à vista em reuniões. E o Alvinegro já não descarta ver novas opções para a zaga. O Botafogo quer pagar o valor parcelado para o Novo Horizontino, o valor de 8 milhões de reais, só que o Novo Horizontino quer esse dinheiro à vista. É claro, como o Gé trouxe, o Novo Horizontino não tem necessidade de ficar ali, recebendo dinheiro parcelado. Eles querem o dinheiro à vista. Como eles não estão desesperados por dinheiro, é claro, se fosse eu também faria a mesma coisa. E é um valor até baixo, né? É claro que eu não conheço muito o jogador, o zagueiro Dantas, mas é um valor baixo. 8 milhões de reais hoje pro Botafogo é um valor bem abaixo do que a gente gasta aí com contratações. Botafogo agora paga 15 milhões de dólares, 9 milhões, 10 milhões de dólares. Então, 8 milhões de reais eu acho um valor baixo e o Botafogo quer pagar parcelado. Agora, isso é um modelo que o Botafogo vem trazendo para as suas negociações. Até esses grandes valores que o Botafogo paga, de 15 milhões de dólares, o Botafogo sempre tenta parcelar esses valores. Mas os clubes aceitam, né? Esses valores altos. Agora, 8 milhões de reais o clube Novo Horizontino não quer aceitar. E, cara, se não quer aceitar, tem que fazer exatamente isso aqui, ó. Desistir da negociação. Daqui a pouco a janela já está se encerrando e o Botafogo não tem um zagueiro reserva. Hoje o Botafogo tem aí o Caio Pantaleão e o Barbosa, que são os titulares do time, David Ricardo, e o Bastos passou por uma cirurgia agora. Então o Botafogo não tem aquele cara ali de reserva imediato. Tem o David Ricardo, que quando foi assinado jogou, na verdade oscilou algumas vezes, mas cara, não é um zagueiro pronto para ser o titular que pode entrar e garantir um sistema defensivo bom para o Botafogo. Então o Botafogo teria que sim contratar um novo zagueiro. Eu vejo isso como uma necessidade hoje para o nosso elenco. Acredito que vocês também concordam com isso. E o Botafogo precisa, na minha opinião, o mais rápido possível trazer um zagueiro que seja ali o reserva imediato. Quem sabe até para brigar por posição com o Caio Pantaleão ou com o Barbosa, que são dois grandes zagueiros que estão jogando muito. E, cara, parece que o Pantaleão já joga no Botafogo há anos. O cara encaixou perfeitamente no nosso time. Então, se o Botafogo quiser mesmo zagueiro, cara, tem no mercado, tá? Tem vários zagueiros bons no mercado. Agora, o Botafogo busca um zagueiro novo, né? Pra poder revender no futuro. É claro, isso é bom pro clube, pros cofres do clube. Só que o Botafogo hoje, se quiser, cara, brigar, eu acho que precisa de um zagueiro que chega aqui no clube para brigar por posição com o Caio Pantaleão e com o Barbosa. E, cara, hoje também tivemos a notícia que o jornal AS rasgou muitos elogios pro David Ricardo. O David Ancelotti, que é o nosso treinador. Tô falando de zagueiro, falei de David Ricardo. Então eles destacaram o nosso treinador como um rolo compressor, cara. Que loucura, né? O Botafogo teve sua melhor atuação desde que David Ancelotti assumiu. Uma atuação completa do início ao fim para garantir uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Já estão dando o Botafogo como classificado, né? Uma vitória contundente sobre o Bragantino que poderia ter sido ainda mais confortável. O time carioca estava em sua melhor forma, atacando com ritmo acelerado e força descomunal. Cara, o Botafogo de ontem contra o Bragantino,
sem dúvidas foi uma das melhores atuações aí dos últimos meses do Botafogo. O Botafogo teve muitas oportunidades para ampliar o placar e sair, cara, com uma vitória pro próximo jogo muito tranquila, de 4-0, de 3-0. Só que o Botafogo perdeu muitas oportunidades. E o que eu mais gostei do Botafogo ontem foi a condição física do clube, dos jogadores. Os jogadores estavam correndo o tempo todo, cara, entregando tudo dentro de campo. E não foi assim no segundo tempo contra o Corinthians, quando o Botafogo jogou muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo não conseguiu manter o ritmo e acabou sofrendo empate ali no final pro Corinthians, né? Mas ontem o Botafogo jogou muito e exatamente isso aqui, cara. Uma força descomunal do nosso elenco e o Botafogo foi literalmente um rolo compressor contra o Bragantino. Um técnico, cara, que ontem assisti a coletiva, né, no pós-jogo e, cara, ele até falou que ainda não está acostumado com algumas coisas, que quando ele era auxiliar técnico ele ficava dentro do campo, ali acompanhando ali o aquecimento, só que agora quando o time está no aquecimento ele fica lá no vestiário sozinho, isso ele está sentindo muito ainda, tentando adaptar. Então tem muitas coisas, cara, que o Ancelotti precisa acostumar com esse cargo de técnico. Mas é claro, dá pra gente ver uma melhora muito grande no Botafogo do David Ancelotti. Hoje o Botafogo, cara, lembra muito o Botafogo do ano passado. Um Botafogo com transições rápidas, com um contra-ataque muito veloz, com vários jogadores atacando o último terço quando tem a bola. E isso me deixa muito feliz, porque, sinceramente, cara, eu não esperava isso não, tá? Não esperava um Botafogo tão recente assim, com um trabalho tão recente do David Ancelotti, já dar bons frutos. E são 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota. Um aproveitamento melhor do que o aproveitamento do Arthur Jorge quando ele chega aqui no Botafogo. Porque o Arthur Jorge já estreia com uma derrota, né? Só que é uma derrota, claro, naquela altitude, na Libertadores, mas a sequência de jogos do David Ancelotti, esse aproveitamento dele é maior que o do Arthur Jorge quando ele começa aqui no Botafogo. É um técnico muito promissor que pode, cara, dar muitos frutos pro nosso Botafogo e eu fico muito feliz porque a gente tem um cara capacitado à frente do nosso glorioso, né? Então, família, o vídeo foi esse para falar sobre o Dantas, zagueiro, que o Botafogo ainda tenta, falar sobre o nosso treinador que está recebendo elogios do mundo aí fora, do mundo afora. Então, temos um time muito bom, muito competitivo, que vai melhorar muito ainda se o Botafogo contratar bons jogadores ainda nessa janela. E eu tenho muita fé que isso vai acontecer, cara. Muita fé. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nada sobre o nosso Botafogo. Valeu, família, e muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa. Tamo junto.